Você já ouviu falar de Esporos? Um nome quase esquecido pela história, mas que carrega um dos relatos mais sombrios do poder absoluto na Roma antiga. Ele não era um escravo, nem prisioneiro de guerra. Era um jovem romano livre, nascido numa família respeitada e promissora. Filho de Marcos Flávios, um comerciante de sucesso, Esporos cresceu cercado de educação, conforto e futuro. Aos 14 anos, tinha tudo o que muitos desejavam: uma vida estável, uma noiva prometida, prestígio social. Mas algo nele chamava atenção, e isso se tornaria sua maldição. Esporos era considerado por muitos como de uma beleza rara. Tinha traços delicados, cabelos dourados e olhos claros, características que, para os padrões romanos, lembravam as esculturas gregas. Poetas escreviam sobre sua aparência. Pessoas paravam na rua para admirá-lo. Mas entre os que o notaram, havia um homem que jamais deveria tê-lo visto: o imperador Nero. Durante um evento artístico realizado no palácio, o Festival de Juvenália, Esporos foi convidado a se apresentar. Foi ali que Nero o viu pela primeira vez e se encantou. Mas esse encantamento não era comum, era obsessivo. Naquela mesma noite, guardas imperiais foram à casa da família de Esporos com uma convocação oficial para o palácio. O pai do jovem tentou impedir, ofereceu subornos, implorou, mas nada podia deter a vontade do imperador. No dia seguinte, Esporos foi levado ao palácio. Separado da família, nunca mais veria o pai. A justificativa? Um interesse imperial em educar artisticamente o jovem. Mas o que aconteceria nos dias seguintes revelaria algo muito mais sombrio. Para entender o que aconteceu com Esporos dentro do palácio, é preciso olhar para o que se passava na mente de Nero. O imperador estava devastado desde a morte de sua esposa, Poppaea Sabina, uma mulher conhecida em toda Roma por sua beleza e influência. A história oficial afirma que ela morreu de causas naturais. Mas registros não oficiais e relatos de servos do palácio sugerem algo diferente. Durante uma discussão, Nero, num acesso de fúria, a teria agredido fatalmente, mesmo ela estando grávida. A perda abalou profundamente o imperador, mas não pela culpa. O que Nero sentia era o vazio deixado pela ausência da mulher que ele idealizava como perfeita. Desde então, ele passou a buscar uma forma de trazê-la de volta. E quando viu Esporos pela primeira vez, com seus traços semelhantes aos de Poppaea, algo se acendeu em sua mente perturbada. Nos primeiros dias dentro do palácio, Esporos recebeu tratamento aparentemente gentil. Foi instalado em um dos aposentos nobres, teve acesso a banquetes, roupas luxuosas e até conversas com o próprio imperador sobre poesia, arte e filosofia. Muitos teriam pensado que o jovem havia sido agraciado com o favor imperial. Mas aquilo era só o começo de algo muito mais sinistro. Com o tempo, Nero começou a impor mudanças. Esporos passou a usar roupas femininas, depois joias que haviam pertencido à falecida imperatriz. Em pouco tempo, foi obrigado a aprender gestos, postura e até mesmo a entonação de voz que lembrassem Poppaea. Servos do antigo palácio da imperatriz foram designados para ensinar o jovem a se comportar como ela. Para a corte, aquilo parecia uma excentricidade bizarra, mas para Nero era uma recriação meticulosa. Aos poucos, o imperador moldava Esporos não como pessoa, mas como um substituto vivo de sua esposa morta. Era o início de uma transformação forçada e cruel, psicológica, social e até física. O que se seguiu foi uma mudança profunda na vida de Esporos, uma transformação que ultrapassava a aparência física e invadia sua própria essência. Nero, determinado a recriar sua esposa,
não poupou esforços nem recursos. Médicos do palácio foram convocados para realizar procedimentos médicos com o objetivo de alterar o corpo do jovem, tornando-o mais parecido com uma mulher, uma prática conhecida na época, mas aplicada agora de forma brutal e sem consentimento. Além das mudanças físicas, Sporus foi submetido a um treinamento rigoroso. Ele precisava aprender não apenas os gestos e o jeito de falar de Poppaea, mas também seu comportamento social, suas preferências, até mesmo suas expressões faciais. A jovem vida que antes conhecia parecia esvair-se lentamente, dando lugar a uma nova identidade imposta, cuidadosamente moldada por um imperador enlouquecido pela perda e pelo poder. Esse processo teve consequências devastadoras para a mente de Sporus. Relatos antigos sugerem que ele passou por períodos de profunda melancolia e confusão, lutando para manter qualquer resquício de sua verdadeira personalidade. A pressão para viver essa nova realidade era constante e qualquer falha ou hesitação resultava em severas punições. Para a sociedade romana, aquela cena era chocante, um jovem vestido como uma mulher, vivendo sob o comando absoluto de Nero, forçado a representar um papel que não era seu. Mas, para Nero, aquilo era mais do que um capricho. Era uma forma de desafiar as leis da natureza e da mortalidade, de estender seu controle para além da vida e da morte. A obsessão de Nero atingiu seu auge quando decidiu realizar uma cerimônia pública jamais vista em Roma, o casamento entre ele e Sporus. A ideia era transformar a fantasia em realidade, oficializar perante a corte e o povo aquela substituição da esposa falecida por um jovem moldado à sua imagem. Os preparativos foram minuciosos e dramáticos. Sporus foi vestido com o mesmo vestido de noiva que Poppaea usara em seu casamento real, adornado com joias preciosas e carregando o peso simbólico de um papel que não escolhera. A cerimônia aconteceu nos jardins imperiais, diante de centenas de convidados importantes, incluindo senadores e generais, que não podiam recusar a presença sob pena de desagradar o imperador. Durante a cerimônia, Nero tratava Sporus como se fosse sua verdadeira esposa, chamando-o pelo nome de Poppaea e exigindo que ele respondesse da mesma forma. Qualquer sinal de resistência era reprimido, e o clima era de tensão silenciosa, uma mistura de horror e impotência entre os presentes. Esse casamento não foi apenas uma excentricidade pessoal, mas uma demonstração clara do poder absoluto de Nero, onde até mesmo as convenções sociais, a biologia e a identidade individual eram moldadas pela vontade do imperador. A cerimônia se tornou um símbolo sombrio da tirania e da obsessão que permeavam o reinado do imperador. Os anos que se seguiram foram um verdadeiro pesadelo para Sporus. Preso a essa nova identidade, ele viveu sob controle absoluto de Nero, que via no jovem não uma pessoa, mas uma extensão da esposa perdida. A pressão psicológica, a perda da liberdade e o apagamento de sua identidade original corroeram a mente de Sporus. Quando o reinado de Nero começou a desmoronar, com revoltas e ameaças ao seu poder, Sporus continuou ao lado do imperador, agora como um símbolo vivo da decadência e do abuso do poder imperial. Em meio ao caos político, Nero se tornou cada vez mais instável, e sua dependência dessa fantasia só aumentou. Com a morte de Nero, Sporus ficou à mercê do novo regime, que o manteve isolado, consciente do peso que sua existência carregava. Era uma prova viva das atrocidades de Nero, mas também uma vítima esquecida da história. A tragédia de Sporus é um lembrete sombrio de como o poder absoluto pode destruir não apenas corpos, mas almas e identidades.
Sua história, marcada por manipulação, perda e sofrimento, sobrevive como um alerta eterno sobre os perigos da tirania e da obsessão.